Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. Vamos para as manchetes de hoje. Em meio à coletiva de imprensa, Bolsonaro puxa um Pai Nosso. Ministro Fux diz que fará reunião com presidentes dos 3 poderes. Lewandowski mantém quebra de sigilo de assessor de Bolsonaro. Após 31 anos, Marco Aurélio de Mello se aposenta do Supremo Tribunal Federal. Omar Aziz ataca Bolsonaro e o compara a macaco. Defeca pela boca. Ricardo Barros volta a pedir ao STF para a CPI da Covid marcar o seu depoimento. Valor da produção agropecuária brasileira de 2021 é estimado em 1,99 trilhão. Focus. Mercado financeiro prevê um PIB de 2021 em 5,26%. Bolsonaro anuncia motociata no Amazonas. Bolsonaro se solidariza com Cuba, uma ditadura cruel. Após protesto, o presidente de Cuba convoca revolucionários. União Europeia defende manifestações e pede que Cuba ouça queixas da população. Biden diz que protestos em Cuba são um apelo à liberdade. Cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020, alerta as organizações dos Estados Unidos. Cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020, alerta a Organização Nacional. Cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020, alerta a ONU. Vamos para as notícias de hoje. Após a reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Fux, no final da tarde desta segunda-feira, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro falou com jornalistas na saída do prédio da corte. No meio da coletiva de imprensa, o mandatário pediu para que todos rezassem a oração do Pai Nosso. Para de falar em se arrepende. O que está feito, está feito. Eu não vim aqui para brigar com ninguém. Acabei de falar. Vai acabar a entrevista. Vamos rezar o Pai Nosso aqui? Disse Bolsonaro em entrevista a jornalistas. Marcado para as 17 horas, a reunião reservada entre Fux e Bolsonaro durou cerca de 20 minutos, segundo o chefe do executivo. Estamos perfeitamente alinhados, respeitosos para com a Constituição. Cada um deve se policiar dentro do seu poder no tocante ao seu limite. E nós, do Poder Executivo, não pretendemos sair destes limites, disse Bolsonaro após a reunião com Fux. Bolsonaro disse que considera ativismo legislativo com relação ao voto impresso, a atuação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, ministro Luiz Barroso. Seguindo as notícias, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse durante conversa com jornalistas nesta segunda-feira, dia 12, após a reunião que teve com o presidente Jair Bolsonaro, que vai reunir com os chefes dos 3 poderes. Convidei o presidente da República para uma conversa diante dos últimos acontecimentos, onde nós debatemos o quão importante para a democracia brasileira é o respeito às instituições e os limites impostos pela Constituição Federal, disse Fux. O presidente entendeu, se utilizou até de um momento evangélico. Ele gosta de orar diuturnamente sobre o perdão. Ao final, combinamos uma reunião entre os 3 poderes para nós fixarmos balizas sólidas para a democracia brasileira, tendo em vista a estabilidade do nosso regime político. Isso é o que compete a mim, chamar o presidente e dialogar, acrescentou. Seguem as notícias. Nesta segunda-feira, dia 12 de julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, manteve a quebra dos sigilos telemático e telefônico de José Matheus Salles Gomes, assessor especial da Assessoria Especial do presidente Jair Bolsonaro, imposta pela CPI da Covid, mas suspendeu os dados relativos à geolocalização. Defira em parte o pedido liminar para permitir o acesso aos dados do impetrante, determinado pela CPI da Covid, com as ressalvas acima declinadas quanto ao trato dos documentos confidenciais, bem como a proteção de elementos de natureza eminentemente privada.
estranhos ao objeto da investigação, concernentes a um impetrante ou a terceiras pessoas, os quais deverão permanecer cobertos por rigoroso sigilo, sob as penas da lei, determina o ministro. Suspendo, contudo, as medidas discriminadas nos itens B1, B4 e B5 do requerimento 1037 de 2021 quanto aos dados de geolocalização completa. Membros da CPI da Covid suspeitam que o assessor especial faça parte de um suposto gabinete de ódio e que neste momento estaria compartilhando notícias falsas sobre a pandemia de Covid-19. O documento menciona a justificativa dada pela comissão para aprovar a quebra dos sigilos. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com o objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. Gomes, que nega a acusação, foi defendido pela Advocacia Geral da União, AGU, que tentou reverter a quebra dos sigilos. Na decisão, Lewandowski relembrou a decisão do colega da corte, Alexandre de Moraes, que concluiu as provas apresentadas no inquérito ilegal das fake news, corroboram a suspeita da existência do gabinete de ódio. Desse modo, no material acordado aos atos, é possível verificar que o ato questionado de apoio, dentro de outros elementos, no fato do impetrante supostamente atuar na disseminação de fake news, incluindo conteúdos falsos sob tratamento sem eficácia comprovada, bem como medidas contrárias ao isolamento social, o que coincide com o objeto da comissão parlamentar de inquérito, afirmou o ministro. Lewandowski avalia ainda que as medidas determinadas pela CPI em relação ao assessor especial guardam plena pertinência com o escopo da investigação e não se mostram abusivas ou ilegais. Seguem as notícias. Após 31 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio de Mello se aposenta do cargo nesta segunda-feira, hoje, dia 12, indicado em 1990 pelo seu primo, o ex-presidente Fernando Collor de Mello. O ministro se despede da corte com 75 anos de idade. A idade limite para servidores públicos, abrindo a vaga para mais um indicado por Jair Bolsonaro. A última participação do agora ex-ministro em votação foi em caso provavelmente decisivo para as eleições de 2022, quando o STF declarou, por 7 votos a 4, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá contra o ex-presidiário Lula. Mello foi um dos 4 que votou contra a suspeição. Em sua sessão de despedida, no dia 1º de julho, Mello lembrou da trajetória de 55 anos dedicados ao serviço público. Estava talhado para fazer a faculdade de engenharia, mas há o destino, recordou. Ele devia ter se aposentado antes, mas permaneceu no cargo até a data limite com a intenção de reduzir o acervo de processos pendentes ao sucessor, o que foi criticado pelo ministro em entrevista publicada neste sábado, dia 10, ao podcast Suprema na Semana. A oficialização da nomeação de André Mendonça deve ocorrer em breve, mas sobre rejeição por parte dos senadores que precisam confirmar a indicação. O ex-presidente da Casa e atual comandante da CCJ, Comissão Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do DEM, do Amapá, tentou convencer Bolsonaro a indicar outro nome para a vaga. Seguem as notícias. Em entrevista ao programa Ronda Nacional nesta segunda-feira, dia 12 de julho, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro defeca pela boca. Na mesma conversa, Omar Aziz comparou Bolsonaro ao macaco guariba. Ele é um macaco guariba que existe aqui no Amazonas. O macaco guariba anda em bando na floresta. Ele para se defender, usa os orifícios, urina e defeca na onça. Defeca pela boca, afirmou o senador. O presidente da CPI ainda afirmou na entrevista que Bolsonaro é um bom motoqueiro e um péssimo presidente. Ele é raso, pequeno, sem qualidade, não tem conteúdo nenhum. Ele não sabe debater. Você não vê do presidente nenhuma palavra de carinho e de afeto àqueles que perderam os familiares, continuou. O senador rebateu a acusação do chefe do Executivo Federal que a CPI da Covid é comandada por ladrões. Arranje uma denúncia contra mim ou um inquérito em que eu seja réu. Não sou réu em lugar nenhum.
Aziz minimizou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar possível prevaricação de Bolsonaro no caso Covaxin e afirmou que a corporação não terá muito o que investigar, uma vez que, de acordo com ele, o próprio presidente admitiu que recebe muitas denúncias, mas não tem como encaminhá-las. Não foi a Polícia Federal que abriu absolutamente nada. Ela foi determinada a abrir pela PGR, Procuradoria-Geral da República, que por sua vez foi determinada pelo Supremo. Não teve a iniciativa, não teve muito o que investigar. O próprio presidente admitiu que recebe muitas denúncias, mas não tem como encaminhá-las. Tem tempo para andar de moto, mas não tem tempo para fazer o que deveria fazer. Ele é um bom motoqueiro e um péssimo presidente, finalizou em entrevista a Ronda Nacional. Dá a impressão que quem está falando, né, é um santo, né, e com muitos atos, né, de corrupções aí no seu passado. Inclusive, os 3 irmãos foram presos e a esposa, né? Seguem as notícias. A estimativa do valor bruto da produção agropecuária VBP de 2021 é de 1,099 trilhão, 10,5% acima do valor de 2020, que foi de 995 bilhões. As lavouras representam 753,2 bilhões de reais e a pecuária 346,2 bilhões de reais. O faturamento das lavouras em valores reais cresceu 13,8% e a pecuária 3,8%, ambos em relação ao ano passado. Os produtos que mais se destacaram foram arroz, com aumento do VBP de 3,8%, cana-de-açúcar 2,3%, milho 15,7%, soja 30,2% e trigo 34,6%. Estes 5 produtos representam 55,4% do VBP total. Seguem as notícias. Bolsonaro. Nesta segunda-feira, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro divulgou que o próximo ato com motociclistas será no Amazonas. O anúncio foi feito pelo chefe do executivo durante conversa com apoiadores. O evento acontece no próximo sábado, dia 17. Bolsonaro vai desembarcar na capital amazonense na próxima sexta-feira, dia 17, e terá um almoço com a classe empresarial. O Gabinete de Segurança Institucional GSI da Presidência da República esteve em Manaus para traçar e monitorar o trajeto da motociata, assim como toda sua permanência em Manaus nos próximos dia 16 e 17 de julho. Seguem as notícias. Nesta segunda-feira, dia 12, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade ao povo cubano, que enfrenta uma onda de protesto contra o regime ditatorial de Miguel Díaz-Canel. Os manifestantes foram às ruas pedir liberdade, vacinas e alimentos. Todo o apoio e solidariedade ao povo cubano, que hoje corajosamente pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra a sua liberdade enquanto vende para o mundo a ilusão do paraíso socialista. Que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo, escreveu o presidente no Twitter. O ditador Miguel Díaz-Canel reagiu aos protestos contra o governo, que ocorreram em meio a uma grave crise econômica e sanitária. Ele convocou revolucionários. A ordem de combate está dada. Às ruas os revolucionários, diz Díaz-Canel, em um discurso transmitido pela televisão, no qual acusou a máfia cubano-americana de estar por trás do levante. Convocamos todos os revolucionários do país, os comunistas, a tomarem as ruas onde quer que estejam essas provocações e ocorreram, de agora em diante e em todos estes dias, e enfrentá-las com decisão, com firmeza, coragem, acrescentou o ditador. E vamos para as notícias internacionais. Após protesto, o presidente de Cuba convoca revolucionários. AFP. Fartos da crise econômica, milhares de cubanos se manifestaram neste domingo, dia 11 de julho, em várias regiões aos gritos de liberdade e abaixo a ditadura, enquanto o presidente Miguel Díaz-Canel convocou seus apoiadores para tomarem as ruas. A ordem de combate está dada. As ruas, os revolucionários, diz Díaz-Canel em um discurso transmitido pela televisão, no qual acusou a máfia cubano-americana de estar por trás do levante. Convocamos todos os revolucionários do país,
os comunistas a tomarem as ruas onde quer que estas provocações ocorram, de agora em diante e em todos esses dias, e enfrentá-las com decisão, com firmeza, com coragem, acrescentou. Ao anoitecer, vários grupos de simpatizantes do governo se reuniram em diferentes partes da capital para preparar contra a manifestação, verificou a AFP. Os protestos anti-governo, amplamente divulgados nas redes sociais, começaram de forma espontânea pela manhã, um fato incomum nesse país governado pelo Partido Comunista, onde as únicas concentrações autorizadas costumam ser as do próprio Partido Único. Apagão na internet, abaixo a ditadura, que saiam e pátria e vida. Título de uma canção polêmica, gritavam milhares de manifestantes nas ruas de Santo Antônio de Los Baños, uma pequena cidade de 50 mil habitantes a cerca de 30 quilômetros da capital Havana. Liberdade! Entoavam outras centenas em várias concentrações em Havana, onde houve confronto entre os manifestantes e a polícia, que usou o gás lacrimogêneo. Pelo menos 10 pessoas foram presas enquanto a cidade estava sob forte mobilização militar e policial. Outros protestos foram relatados e transmitidos ao vivo pelo Facebook e Twitter em várias cidades do país. Motor de um crescente número de reivindicações da população que cresceu ou chegou ao país no final de 2018, a internet móvel foi cortada em grande parte da ilha a partir do meio-dia. O presidente Díaz-Canel também se dirigiu à cidade acompanhado de militantes do partido, que marcharam gritando Viva Cuba e Viva Fidel, enquanto, durante sua viagem, os locais seguiam protestando ruidosamente contra a crise econômica. Seguem as internacionais. União Europeia. Nesta segunda-feira, dia 12 de julho, o principal representante de política externa da União Europeia, Josep Borrell, pediu que a ditadura comunista de Cuba ouçam as reivindicações feitas pela população ontem, dia 11, nos maiores protestos já registrados no país em pelo menos 30 anos. Borrell também afirmou que os cubanos têm o direito de se manifestar sobre problemas enfrentados pelo país durante a pandemia, como a escassez de alimentos e medicamentos. É um protesto para mostrar o descontentamento em uma escala que não víamos desde 1994, disse o representante da União Europeia em entrevista coletiva. Quero pedir que o governo permita manifestações pacíficas e ouça estes protestos de descontentamento. Seguem as internacionais. F. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou nesta segunda-feira seu apoio ao povo cubano, em meio aos protestos que surgiram no país, que descreveu como um pedido de liberdade, no bravo exercício dos direitos fundamentais. O povo cubano está exercendo com bravura os direitos fundamentais e universais, disse Biden em nota divulgada pela Casa Branca. O mandatário americano destacou seu apoio ao povo cubano em seu apoio à liberdade, após décadas de repressão e sofrimento econômico imposto pelo regime autoritário de Cuba. Biden também pediu respeito pelo direito ao protesto pacífico e o direito a determinar seu próprio futuro do povo cubano. Os Estados Unidos apelam ao regime cubano para que escute seu povo e sirva de suas necessidades neste momento chave, em vez de enriquecer a si próprios, concluiu. Milhares de cubanos saíram às ruas ontem em várias cidades do país para protestar contra o governo, gritando liberdade, em um dia sem precedentes que resultou em centenas de prisões e confrontos após o presidente Miguel Díaz-Canel ordenar a presença de seus apoiadores nas ruas para confrontar os manifestantes. E a última internacional de hoje, cerca de 811 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020, alerta ONU. RFI, um agravamento que pode perdurar. A pandemia de Covid-19 terá efeitos de longo prazo na segurança alimentar mundial. Após contribuir em 2020 para um aumento do número de pessoas que passam fome, alertou a Agência Especializada das Nações Unidas, a FAO, nesta segunda-feira, dia 12 de julho. Esse agravamento da fome no mundo, mais 18% em um ano, o mais significativo em pelo menos 15 anos, compromete mais do que nunca o objetivo traçado pela ONU de erradicar até 2030 a fome. Em 2020, entre 720 e 811
milhões de pessoas no mundo passaram fome, cerca de 118 milhões a mais do que em 2019. Se levarmos em conta a média de 768 milhões, relata a FAO em documento publicado com apoio do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, Unicef, Programa Mundial de Alimentos e Organização Mundial da Saúde. Mais da metade dessas pessoas, subnutridas, vive na Ásia, 418 milhões, mais de um terço na África, 282 milhões e 8%, 60 milhões na América Latina. Vemos que os números ainda estão fortemente em alta, lamentou Dominique Bourgeon, diretor em Genebra do escritório da FAO das Nações Unidas, em entrevista à AFP. De forma mais ampla, 2,37 bilhões de pessoas não tiveram acesso à alimentação adequada ao longo do ano de 2020, 320 milhões a mais do que em 2019. Isso faz com que o aumento seja igual ao observado em todos os 5 anos anteriores, de acordo com o relatório. Houve fatores que contribuíram para esta situação, ligados principalmente aos conflitos, vinculados ao impacto das mudanças climáticas, os choques econômicos que alguns países estavam enfrentando, explica Bourgeon. Tudo isso foi agravado pela situação de pandemia, ele acrescenta. Em alguns países, particularmente nos países mais pobres, onde foram implementadas medidas para prevenir a prorrogação da pandemia, as restrições de deslocamento, por exemplo, impediram os pequenos agricultores de venderem seus produtos aos mercados, privando-os de renda para a sua subsistência. Por outro lado, em relação às cidades, por vezes havia problemas de abastecimento, o que significa que os preços estavam aumentando, enfatiza Bourgeon, se referindo em particular aos países da região do Sahel, da África subsaariana com o Congo. Atraso do crescimento infantil. Muito antes da pandemia Covid-19, já não estávamos no caminho certo para erradicar a fome e todas as formas de desnutrição no mundo até 2030. Hoje, a pandemia tornou a tarefa ainda mais difícil, revela o relatório. Um grande abraço a todos, vamos ficando por aqui. Peço para quem não é inscrito que se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like, compartilhe para valer e não se esqueça de contribuir com o nosso canal. Grande abraço a todos, até amanhã.